Olá pessoal, tudo bem? Na outra aula nós vimos o MMC, mínimo múltiplo comum. Agora nós vamos ver o MDC, o máximo divisor comum, tá? Como achar o MMC, o MDC entre dois números? Uma dica que eu vou dar aí, pessoal, é a gente fazer o MMC e observar quais números dividem os dois, tá? O que seria o MDC? É o máximo divisor comum. Então nós vamos pegar a lista de divisores de dois números e vai ver qual que é o maior número que está nas duas listas. Por exemplo, ó, vamos calcular o MDC entre 20 e 30. Então vou colocar aqui, deixa eu pegar aqui a cor preta, o 20 e o 30. E aí, vamos fazer assim, se nós fôssemos fazer o MMC. Deixa os números primos, lembra que são os números primos, como se fosse fazer a decomposição em fatores primos, o MMC. Então, quem são os primos? O 2, o 3, o 5, o 7 e assim vai, né? Eu só coloco a colinha aqui pra gente lembrar, mas a gente tem que ter de cabeça. Então, vamos olhar lá. O primeiro número primo é o 2. E aí, pessoal, vai ter uma dica aqui, ó. O primeiro número primo é o 2. O 2 divide quem? O 20 e o 30. Ele divide os dois números. Então, esse primeiro aqui, ó, eu vou fazer uma marquinha de vermelho só pra gente lembrar. Né, colocar aqui uma bolinha vermelha. Que esse 2 dividiu os dois números. E vamos continuar a nossa divisão. 20 e 30. 20 dividido por 2 dá 10. Coloca 10 aqui embaixo. 30 dividido por 2 dá 15. Então coloco 15 aqui embaixo. Tá? Agora, pessoal, eu tenho o 10 e o 15. Aí eu continuo. Algum deles dá para dividir por 2? Dá. Apenas o 10. Tá? Então vou colocar o 2 aqui novamente. Aí dá 10 dividido por 2 dá 10 dividido por 2 dá 5. E o 15? 15 dá para dividir por 2? 15 não dá para dividir por 2. O que eu faço, pessoal? Abaixa o 15. Tudo bem? Agora, ó, esse número 2 que nós dividimos, ele dividiu somente o 10. Ele não dividiu esse 15. Então eu não vou colocar essa marquinha vermelha aqui. Vamos continuar. Algum desses números, o 5 ou o 15, dá para dividir por 2? Não. Então, vamos para o próximo número, o número 3. Algum desses números divide por 3? Sim, pessoal, o 15, lembra? O 15 está na tabuada do 3. Então, vou colocar o 3 aqui. Aí, vamos lá. 5, vou fazer o quê? A divisão. Lembra que esse traço aqui é divisão. 5 dá para dividir por 3? Não. Então, o que eu faço? Eu copio ele aqui embaixo. E o 15 dá para dividir por 3? Sim. 15 dividido por 3 é 5. Então eu coloco o resultado aqui embaixo, ó, 5. Pronto, agora ficou o 5 e o 5. Algum desses números dá para dividir por 3? Não, então eu vou lá para o próximo número, que é o 5. Algum desses números dá para dividir por 5? Sim. E aliás, os dois, né? Então eu vou colocar 5 aqui. E eu vou colocar uma marquinha vermelha, porque esses dois números, o 5 divide pelos dois números. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Aí, pessoal, chegou no 1 aqui e chegou no 1 aqui. Então já acabou a nossa conta, né, no estilo do MMC. Se fosse o MMC, pessoal, seria 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então eu ia falar que o MMC entre 20 e 30 é igual. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Seria 60. Mas não é o MMC que nós queremos o MDC. O MDC, pessoal, olha a dica aí. Vai ser entre 20 e 30. Vai ser a multiplicação somente desses números que foram divisíveis pelos 2. Lembra esses números que eu coloquei a marquinha vermelha? Porque ó, aqui nessa linha ele dividiu os 2. Aqui o 5 também, ó, dividiu os 2.
simultaneamente. Esse 2 aqui dividiu somente o 10 e esse 3 aqui somente o 15. Então eu não vou usar eles. Então vai ser quem? Vai ser o 2, esse 2 aqui, vezes 5, né? Esse 5 aqui. Pronto. Vou multiplicar, não vou multiplicar todo mundo. Eu vou multiplicar somente quem dividiu os dois números simultaneamente. 2 vezes 5, que no caso é 10. Então o MDC vai ser 10, tá? O MDC vai ser 10. Então olha lá, pessoal, como que acha o MDC? É só fazer a decomposição como se fosse fazer o MMC, faz a decomposição em fatores primos e depois vai vendo quais fatores você colocou no lado direito que dividiu os dois números, 2 ou 3, quantos você tiver, simultaneamente. Ele tem que ter dividido todo o número da linha para você usar ele no MDC, tá? Senão você não usa ele no MDC. É o que nós fizemos com esse 2 que não entrou e com esse 3 que também não entrou, certo? Então é assim o MDC. Pessoal, e só para completar na outra aula, eu não tinha dito sobre o MMC, né? Quando eu falo MMC de 20 e de 30, eu quero dizer, quando eu vou fazer, o MMC é o mínimo múltiplo comum. Então quando eu for fazer a lista dos múltiplos de 20, olha lá, os múltiplos de 20 e os múltiplos de 30, vai estar lá a lista. Aí o menor número que vai aparecer tanto em uma quanto em outra vai ser o número 60. Isso que significa o MMC, tá? Porque os múltiplos de 20 vão ser 0, 20, 40, 60. E os múltiplos de 30 vão ser 0, 30, 60. Olha lá, o menor que aparece é o 60. O menor que aparece nas duas, tá? E o MDC é o máximo divisor comum, vai ser a lista de divisores. Se você pegar a lista de divisores do 20 e a lista de divisores do 30, o maior número que vai aparecer nas duas é o número 10, tá? O maior que vai aparecer entre eles vai ser o número 10. É isso que significa de fato o MMC, é o menor múltiplo comum, e o MDC, que é o maior, né, o máximo divisor comum, tá? Comum entre eles. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou deixar um desafio para vocês, né? Quero que vocês achem aí o MDC entre 50 e 20. Vamos ver aí qual que vai ser o maior divisor comum entre 50 e 20. Depois vocês me falem aí o que vocês acharam. Até mais!